Muita gente passa batido pelo livro de Ezequiel na Bíblia, mas ele é cheio de histórias intensas, especialmente porque foi escrito numa época bem complicada. Naquela fase, Zedequias, que era basicamente um rei de fachada em Judá, tinha um poder limitado e um exército que não era lá essas coisas. A coisa ficou feia quando Jerusalém foi cercada e caiu nas mãos do exército de Nabucodonosor, que não teve piedade de Zedequias. Ele foi forçado a assistir ao assassinato dos seus próprios filhos, uma crueldade para mostrar que sua linhagem tinha acabado. Depois desse trauma, Zedequias teve seus olhos arrancados e o rei Nabucodonosor decidiu que era hora de Jerusalém ser destruída. Ezequiel, mesmo estando bem longe na Babilônia, foi chamado a ser a voz de Deus naquele momento. A pregação dele tinha uma pegada única. Falava de uma esperança de recomeço, mesmo quando tudo parecia perdido, meio que como uma luz no fim do túnel. Isso tudo vinha da visão que ele teve, a famosa história do Vale dos Ossos Secos, onde Deus mostra a Ezequiel que até na morte pode haver esperança de uma nova vida. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com o povo escolhido, que por sinal não estava lá muito no caminho certo, acabando cativo em uma terra estranha. A história do Vale dos Ossos Secos é uma lição não só para o povo de Israel, mas para todo mundo. Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 e 2, conta que se viu levado por Deus até um vale cheio de ossos secos, que estavam ali há tanto tempo que nem pareciam que um dia foram parte de gente viva. Esse vale, antes cheio de vida, agora só tinha lembranças do que foi. A visão era para mexer com o coração e a alma de Ezequiel, fazendo ele entender que mesmo quando tudo parece sem solução, ainda existe espaço para a esperança e para o milagre da restauração. Caso não sejamos diligentes, nossos lares correm o risco de se desintegrar em uma figura simbólica de ossos secos, particularmente quando nos distanciamos dos preceitos divinos. Observamos, inclusive, que certos fiéis que outrora seguiram os passos do Senhor, hoje podem ser comparados a um amontoado de ossos, pois vivem à sombra de um passado em vez de perseguirem o que poderiam ser no presente. Efésios 6 nos ensina sobre o valor do respeito aos pais, que é fundamental para uma existência próspera e longeva. Aos progenitores, a Escritura aconselha a evitar causar desgosto em seus filhos, mas sim a educá-los na disciplina e na instrução do Senhor. Diante da questão divina a Ezequiel sobre a possibilidade de vida para aqueles ossos, Ezequiel reconhece que somente Deus detém o conhecimento da resposta. A circunstância parecia irremediável, o que nos leva a refletir sobre a necessidade de uma renovação espiritual. Se anelamos por uma revivificação, é Deus quem tem o poder soberano para realizá-la, como fez nos dias de Ezequiel. Conforme expresso em Lucas, o que é inatingível para o homem é factível para Deus. Prosseguindo com a narrativa de Ezequiel, Deus instrui o profeta a dirigir-se aos ossos, resultando em uma manifestação sobrenatural. O profeta testemunha os ossos se rearticulando, a carne e a pele se formando, todavia ainda faltava o espírito vital. Este fenômeno transmite uma mensagem de que, ainda que tudo pareça irrecuperável, o Verbo de Deus possui a potência de instaurar vida nova. Deus então instruiu Ezequiel a proferir palavras aos ossos que representavam os mortos, revelando-lhe uma lição vital. A palavra de Deus possui uma energia vivificante. Através dessa demonstração, Ezequiel e nós somos lembrados de que a Escritura não é apenas texto, mas uma fonte de fé e vitalidade para aqueles que a acolhem. Diante dos olhos de Ezequiel, ocorreu um milagre. Ossos se juntaram, tecidos e pele os envolveram, mas sem vida permaneciam imóveis, meras carcaças organizadas. Isso ecoa com o que é dito em Hebreus 4:12 sobre a natureza penetrante da palavra de Deus e em Romanos 10:17, que enfatiza a fé vinda pela audição da palavra divina. Seguindo as ordens divinas, Ezequiel profetizou ao vento, que simboliza o Espírito, para soprar vida naquela visão de morte. A mensagem é clara. Por mais que tenhamos estrutura e organização, como uma igreja ou comunidade sem o Espírito, é como se estivéssemos inertes. Assim, Ezequiel compreendeu que sem a presença ativa do Espírito Santo, nossos esforços são vazios. Assim como Adão recebeu o sopro de vida de Deus,
nós também precisamos desse fôlego divino em nosso ser. É somente pelo Espírito que realmente ganhamos vida, renascendo em um novo plano espiritual, impulsionados pela força vital que Deus proporciona a OS Corações Abertos à sua palavra. Ezequiel foi testemunha de uma poderosa demonstração de vida, reminiscente da criação do homem conforme descrito em Gênesis 2:7, onde Deus insuflou vida no homem formado do pó. Este evento é uma alusão ao renascimento espiritual enfatizado por Jesus em João 3:5-8, onde destaca-se a necessidade de nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. A cena que Ezequiel presenciou, onde um exército ressuscitado se ergueu, simbolizava a promessa divina de renovação para a casa de Israel, conforme detalhado em Ezequiel 37:10-14. A nação de Israel, cuja esperança parecia perdida e cuja existência parecia extinta, foi assegurada por Deus de um renascimento nacional e um retorno triunfal à sua terra. Deus garantiu que não apenas reviveria o povo, mas também os restauraria à sua terra e glória passadas. Através desta visão, Deus revelou a Ezequiel que, apesar da desesperança humana, o poder divino não conhece limites. A promessa de Deus de insuflar o seu espírito no povo e restabelecê-los em sua própria terra era uma garantia do cumprimento da sua palavra e da reafirmação da sua soberania e fidelidade. A visão dada a Ezequiel encerrou-se com uma promessa divina, onde Deus reafirmou sua fidelidade e desvendou o significado profundo da profecia. Ele restauraria os ossos desolados de Israel, que haviam perdido toda a sua vitalidade. Ezequiel foi incumbido de profetizar sobre esses ossos, declarando a eles que ouvissem a palavra do Senhor. Ao seguir a instrução divina, Ezequiel observou os ossos se reunindo, ganhando tendões, carne e pele, mas era imperativo que a palavra fosse acompanhada pelo Espírito para que a vida fosse plenamente restaurada, uma metáfora para o avivamento. Este avivamento espiritual é análogo ao que é buscado na Igreja de Deus nos tempos modernos, que também deve ocorrer por meio da palavra e do Espírito. Sem um desses elementos, o povo de Deus não experimenta plenamente a presença divina. Segundo Coríntios 3:17-18, a presença do Espírito do Senhor traz liberdade e transformação para a glória de Deus. A palavra de Deus nos revela que nossas transgressões nos tornaram sem vida, como ossos secos. No entanto, através do reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos vida nova. Estamos agora incumbidos de compartilhar essa palavra de esperança com aqueles que ainda estão espiritualmente mortos devido a seus pecados e transgressões. Ao espalhar a palavra e depender do Espírito Santo para força e orientação, podemos aspirar a testemunhar um poderoso avivamento espiritual. A passagem de Efésios 2:1 fala sobre um tipo de avivamento que o apóstolo Paulo descreve, onde Deus nos traz a vida espiritual, mesmo quando estávamos mortos em ofensas e pecados. Romanos 5:8 complementa essa mensagem, destacando o amor de Deus manifestado em Cristo, que morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Esses versículos juntos pintam a imagem da redenção cristã, onde, através da morte e ressurreição de Jesus, é oferecido um avivamento da condição espiritualmente morta para uma vida rejuvenescida na fé. O papel do Espírito Santo na aplicação da obra de Cristo aos crentes, capacitando-os para a vida e o serviço cristãos e atuando como o agente contínuo do avivamento e da renovação na Igreja.